O próprio Pedro Serrano, né, ele posta a seguinte mensagem: se for verdade o que imputam ao ministro, é grave. Se não for, também. Imensa falta de ética, ofensa à honra à democracia. Sugiro que devemos manter atenção ao que é apurado de fato. É um ministro do Supremo que enfrentou muito por conta da defesa da democracia. Moderação é o que temos que seguir por hora. Eu acho que dá o tom correto o Pedro Serrano nesse sentido, porque exatamente está ali, né, Edu? Se de fato tem isso, é grave, não dá para dizer que não. Agora, é tão ou mais grave essa imputação leviana e uma presunção de culpa, inclusive com pedido de impedimento sem a depuração do caso, né? Pedro Serrano que devia estar no lugar do Alexandre de Moraes, no lugar de todos, menos o do Flávio Dino. Todos, qualquer um deles ali. Aliás, acho que até o Flávio Dino, em termos de conhecimento jurídico, talvez não tenha, né, mas o Flávio Dino é uma sumidade, né? Eles são... ele e o Pedro Serrano são gente que a gente não pode deixar nesse instante de consultar. E perfeito, né? Seja por um motivo ou seja pelo outro, grave. Por quê? Porque se permitiu levantar essa lebre. Aquele tal daquele Clarence Thomas, que é o único ministro negro do Supremo Tribunal Americano, da Suprema Corte dos Estados Unidos, só se ouviu a voz dele quando ele foi fazer o tal do bate-ficha lá na hora que quando ele foi indicado. Presidente Bush. Eu me lembro que eu estudava nos Estados Unidos naquela época, ele foi acusado de assédio sexual contra uma intern, como é que é o termo? Estagiária. Então, foi a única vez que se ouviu a voz desse homem. Nem nas gravações. Supremo Tribunal Americano, a Suprema Corte não tem câmera, mas eles gravam áudio. E ali ele pergunta. Ele fica quieto. Entrevista é assim, qualquer Suprema Corte do mundo, qualquer uma das outras, de país dito padrão jurisdicional. Alemanha, Itália, mesmo a Itália que é uma zona. Não. Aqui, ministro Supremo dá entrevista, ministro Supremo tuita, ministro Supremo vai a evento de banco, ministro Supremo entra em jatinho para ver jogo do Palmeiras. Pé frio, miserável. Não vai. Aliás, eu não tenho dúvida se dentro desse avião quem tem mais pé frio foi o Aldo Rebelo, que também estava lá, ou se é o ministro Top. Não vão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O novo democrata cristão, né? O novo candidato a Emael, né? Sou palmeirense, faço esse pedido. Né? Mas, independentemente disso, o que estavam fazendo dentro de um avião com o advogado de uma das partes, sendo que o dono do avião era uma outra figura de envolvimento no Supremo. Então, não dá para dizer nem que está certo o ministro Fachin ao tentar colocar como é que é? Código de conduta. Esses caras tinham que ter vergonha. Esses caras tinham que saber que a função deles não é ser porta-voz de nada, é ser julgador. E como potencialmente qualquer empresa, cidadão ou cidadã brasileiro pode ter interesses a defender frente à Suprema Corte, eles vão ficar quietos. Sempre. Quieto. Vai dali para casa, vai num jantar com os amigos e volta para casa. Não vai à festa, não dança com a Alcione, igual fez a ministra Carmen Lúcia. Não vai em lançamento de livro que não seja o seu livro. É uma vida monástica, sim, senhor. É uma vida monástica. Por quê? Porque precisa, para além de ser, né, não colocar em dúvida que não é. Mas esses caras não estão nem aí. Problema deles. Problema do Alexandre de Moraes, inclusive, por causa das relações com a mulher dele, com a empresa do outro lá, o banco, Master, ok. O problema dele é ter que conversar com o Galípolo, seja qual assunto for. Mesmo se for, não sei se o Galípolo é corintiano, mesmo se for esse assunto. Aí então eu acho que a conversa precisava ser gravada, Thiago. Se fosse Corinthians o tema. Eu vou dizer, eu sou mais rigoroso ainda,
que essa sua definição monástica. Ao meu ver, o ministro Supremo não poderia ter familiares de relação direta trabalhando em escritório de direito. Ah, mas a minha esposa é advogada e tal. Bom, cara, não dá, cara. Esposa, filho, não dá, porque em algum momento isso se torna uma artilharia, porque não adianta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, a gente viu casos assim e criticou casos assim, inclusive envolvendo o Sérgio Moro. Por que seria diferente agora? Então nós temos que tomar esse mesmo regimento da análise moral, né? Olha a Ana Zanotti dizendo aqui, ó, que surpresa boa ver o Eduardo Castro por aqui, ó. Tá feliz de ver o Edu aqui. Obrigado, Ana, pelo seu recado. Legal. Edu, eu te entendo, diz aqui o Engo Oliveira aqui, eu te entendo, mas em relação à fala do ministro precedente, a Daniel Silveira, que crimes contra instituições democráticas não são passíveis de anistia. Então, esse é um ponto. Eu acho que o Engo Oliveira tem toda a razão. Eu não sei porque não me detive, ainda não li. Primeiro, não sou jurista, depois não ouvi o Pedro Serrano sobre esse assunto ainda, mas eu não li, eu fugi da faculdade de Direito, eu sou um rábula fujão, eu sou um Eduardo Bananinha do Direito, né? Eu fugi da faculdade há tempo antes de me formar, estava no quarto ano. Então mas eu não li o decreto ainda, né? O decreto de indulto. Mas acredito que tem essa limitação. Como eu falei genericamente antes, é uma decisão do presidente baseado na Constituição Federal e limitado por decisões do Supremo. Se a decisão do Supremo é de que esse tipo de caso não cabe anistia, como foi o Daniel Silveira, genericamente é isso mesmo. Agora, a gente precisava ler na letrinha miúda da lei, né? Entrelinha, qual foi exatamente a decisão, para ver se não tinha uma abertura para esse caso. Porque o direito é igual a estatística, né? Torturando bem, ele fala o que a gente quer. Né? Então é questão de dar uma olhada. Mas, em tese, você tem toda a razão. Muito bom. Edu, o DCM está trazendo um vídeo agora, atualizado neste momento, de um momento, de uma fala, um trechinho do discurso do Flávio ontem, né, em Vitória, no Espírito Santo, ao lado do Magno Malta, que é o cicerone dele lá, falando em guerra espiritual. É a terceira ou quarta vez que isso aparece como discurso, antes na boca da Michelle, agora na boca do Flávio e tal, né? Tava com o Carluxo, tava com o Jair Renan, mas o fato é que é de um tom de melancolia. Eu vou rodar as imagens sem áudio mesmo, a gente não precisa nem ouvir, até para não dar um baixo astral em véspera de Natal, mas só para o pessoal ver, não é verdade, porque isso aqui, olha, se isso aqui é para animar as fileiras da tropa, entrega os tacos da guerra, né? É num tom de melancolia que eu pergunto, será que esses caras sabem em algum momento que vão ter que criar um plano Z antes das eleições e que Flávio realmente não dá conta desse recado? Ou eles estão acreditando mesmo que Flávio pode encarar Lula num pleito eleitoral, Edu? Eu quero mais é que o Flávio saia como candidato, porque ele tem grandes possibilidades de ser reeleito como senador no Rio de Janeiro. Certo? Estudito. Esse é o meu sentimento pessoal, tentando observar o horizonte. Ele já deu a letra, né? Está vendendo caro aquilo que, o mais caro possível, o seu apoio. Né? E eu tenho dito que vai consultar o Marcola, né? Porque qual é a diferença em consultar na prisão o salve, né? Vai lá ouvir o líder de dentro da prisão para dizer qual que é o comando, qual que é o salve da vez. A última vez que ele foi lá ouvir o salve, pela penúltima vez, ele dizendo: olha, eu docemente constrangido, recebo a incumbência do nosso Marcola de sou eu que tenho que liderar aqui fora o que ele lá de dentro não pode liderar, mas dá as ordens para que seja liderado. Então, acredito que seja ainda um grau grande de negociação.
porque eles têm a necessidade de criar bancada, mas no fundo, o que eles querem é um indulto pro papai, né? Uhum. Então, indulto, perdão, anistia, qualquer um desses. Então, se tem que partir, na minha opinião, desse ponto de vista. Não é uma candidatura para vingar nesse sentido. Talvez seja também, muito embora aí eu discuta a validade de deixar de concorrer para o Senado com possibilidades reais de se eleger,